Eu estou lendo na Almeida Revista e Corrigida, mas independente de como estiver a sua tradução, acompanhe comigo. Diz assim o texto, Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Toma o seu assento, por favor. E me empresta alguns minutinhos da sua atenção. Glória a Deus. Obrigado, Alain. Irmãos, João, o apóstolo, recebeu de Cristo a incumbência de escrever a revelação do Apocalipse, estando ele na ilha de Patmos, para morrer e sofrer pelo Evangelho de Cristo. O Evangelho que transpôs barreiras culturais, barreiras ideológicas, impérios, levantes, ataques, açoites, covas, leões, martírios. Esse Evangelho que para chegar até nós não chegou de mão beijada, ele chegou debaixo de muito sangue derramado, debaixo de muitas vidas que foram entregues voluntariamente em prol do Evangelho. Eu estava lendo esses dias um texto grego que Jesus dizia: vós sois minhas testemunhas. E quando Jesus fala que vós sois minhas testemunhas, no texto grego, a palavra testemunha quer dizer mártir, ou seja, aquele que tem coragem de dar a sua vida em prol de algo ou de um propósito. Nós, ao longo da vida, aprendemos a buscar um propósito pelo qual, pastor Maguele, devamos viver. Se você disser: Rafael, o que dá motivo para a sua vida hoje? O que dá sentido à sua vida hoje? Eu digo para você: pregar. Eu só sei fazer isso direito. Só sei pregar, ensinar, tocar, cantar, estar amarrado no altar. A minha vida é o altar. Só que a pergunta de Deus para nós não é tipo assim: você tem isso como sentido de vida? Legal. A questão é: você está disposto a morrer defendendo essa causa? A maioria de nós se sente acuado ao receber um confronto, uma pergunta como essa, porque nenhum de nós, na verdade, na prática, está pronto para dar a sua vida por amor de Cristo. Por que os apóstolos vendiam as suas propriedades, as mulheres, os homens ricos, e igualavam-se com aqueles que não tinham moradia, e todos tinham tudo em comum, ninguém padecia necessidade? Os irmãos compartilhavam o pão, a oração, a comunhão, o partir do pão, e distribuíam suas rendas aos pés dos apóstolos, para que a necessidade dos outros pudesse ser sanada. Ninguém tinha nenhum tipo de apego ao bem material, porque eles esperavam Cristo para aquela época. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios, do capítulo 15, verso 51 ao 58, quando ele diz: na verdade, se incluindo, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no abrir e fechar de olhos, é porque Paulo também esperava Cristo para a sua época. Ele acreditava que não só dada a perseguição e aos levantes do império, a volta de Cristo, iminente, pode acontecer a qualquer momento. E a questão é: como vamos prestar conta diante de Deus da nossa vida aqui na terra?
Obviamente, ninguém aqui é quadrado. Não é pecado estudar, fazer faculdade, colecionar seus diplomas, correr atrás do seu dinheiro, fazer o seu pé de meia para dar uma vida melhor para os seus filhos e para a sua família. A questão é que quando a gente fica só focado em olhar para baixo, nós acabamos buscando todas estas coisas: comer, beber, investir, e esquecemos de priorizar o reino dos céus. Então isso é uma chamada de Cristo para nós. Cristo mandou, através de João, uma palavra de repreensão e de incentivo para as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas principais. E entre essas igrejas, nós temos a igreja que habitava nas regiões celestiais, chamada Igreja Poderosa em Cristo, que era a igreja de Éfeso. Mas logo após ela, Jesus vai direcionar João a escrever a igreja que estava em Esmirna, uma igreja perseguida, uma igreja pobre, uma igreja que não tinha pompa, que não tinha glória, que não tinha grandes status financeiros, mas é uma igreja que era fiel a Cristo, em detrimento dos ataques dos imperadores. Os crentes nessa época estão prontos a dar a sua vida em prol do evangelho. Logo, se você ler os mártires do Coliseu, catacumbas de Roma, se você ler sobre as histórias dos homens que deram sua vida, talvez alguns aqui que não conhecem de maneira nenhuma vão se espantar ao saber que Pedro, para não se igualar a Cristo, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Irmãos que quando oravam foram atravessados com lanças, foram flechados, tiveram a pele do seu corpo dilacerada ao fio da espada. Irmãos nossos que foram lançados em arenas com leões para satisfazer o desejo de Nero e de Domiciano. Eles pegavam as mulheres grávidas, cortavam a barriga, arrancavam o feto, pegavam os cristãos e diziam: hoje apaguem todas as tochas, porque para iluminar o nosso pátio, nós vamos colocar fogo nos crentes. Pegavam os crentes, banhavam nos pinches, colocavam sobre o pátio de Nero e Domiciano e colocavam fogo e dizia: agora eles negam a Jesus, agora eles abandonam a fé. E enquanto a pele queimava, enquanto a carne queimava, enquanto os seus ossos começavam a entrar em evidência, e ao invés de dizer eu nego a Jesus, eles diziam: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque eles viviam não só para a sua vida. Paulo dizia: tudo que eu tenho, a minha faculdade com Hilel, tudo que eu aprendi aos pés de Gamaliel, o meu hebraico, o meu grego, o meu fenício, minha cultura, minha oratória, todo o meu conhecimento, eu tenho isso como esterco. Por que, Paulo? Eu prego a simplicidade do evangelho para não anular a cruz de Cristo. Paulo, ele escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz que tomou 5 quarentenas de açoites. Paulo tem mais de 3.000 marcas no seu corpo. Cada quarentena de açoite menos um era 39 chicotadas. O cabo de madeira, 12 tiras de couro. Na ponta das tiras de couro, pedaços finos de chumbo e de ossos. No final de 39 nós temos 460 cortes. Multiplicado por 5. Paulo tem o corpo todo dilacerado, rosto marcado, costas rasgadas, cicatrizes sobre o seu corpo. E Paulo, enquanto prega, imagina eu como é mente fértil, um pregador, Paulo fazendo assim com a sua roupa, e alguém dizendo: o que é isso aí, Paulo? Paulo se alegra e diz: é porque eu trago no meu corpo as marcas do sofrimento de Cristo. Paulo, e se alguém te matar desse papo de pregar o evangelho aqui e acolá? Paulo fala: minha vida eu não tenho por nada preciosa, porque viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Se eu viver, eu vivo para Ele. Se eu morrer, eu vou me encontrar no céu com Ele. Então perceba, irmãos, que o evangelho, ele atingia os cristãos de um modo tão intenso, mas tão intenso, que eles estavam dispostos a dar a sua vida. Os cristãos que habitavam em Esmirna, a igreja foi exortada porque ela era fiel, e ela foi exortada a permanecer na fidelidade. Olha como Cristo vai se revelar para a igreja. O anjo da igreja que está em Esmirna escreve: eu sou o primeiro
e último, isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu anotei aqui: a atribulada igreja de Esmirna, na véspera do tempo do martírio, Jesus apresenta-se para ela como aquele que havia experimentado a perseguição até a morte, mas venceu a morte. Jesus está dizendo para a igreja: eu sou aquele, o primeiro, mas eu também sou o último. Eu sou o Aleph, mas eu sou o Tav. Eu sou o Alfa, mas eu sou o Ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim. E eu, que sou Deus em forma de homem, suportei o martírio, suportei traição, suportei ter perseguição, derramei a minha última gota de sangue na cruz do Calvário, peguei a conta de Adão e da humanidade e disse: tetelestai, está pago. E quando alguém pensou, morreu nossa esperança, acabou pra gente. No terceiro dia, lá vem ele ressuscitando entre os mortos e dizendo: estou vivo para sempre e tenho na mão a chave da morte. É esse Cristo que a gente serve, aquele que foi morto, mas reviveu. Olha a apresentação de Jesus para a igreja de Esmirna: conheço as tuas obras. Então Cristo, quando fala conheça as tuas obras, Ele está dizendo: eu me relaciono com vocês e também com o que vocês fazem, porque todo o amor, ele é revelado na prática diária da fé cristã. A mesma repreensão que Cristo deu anteriormente para a igreja de Éfeso, Ele disse: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A palavra amor no grego ali é caridade. Caridade é amor seguido de obras. Então ele está dizendo: eu conheço o teu trabalho, porque eu me relaciono com vocês. Mas olha a colocação dele: conheço as suas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico. Me ajuda a pregar, por favor. Diga bem forte: obras, tribulação, pobreza. Diga bem forte: mas tu és rico. Grita: mas tu és rico. Olha o que Jesus está dizendo: conheço tuas obras, teu trabalho, conheço tuas aflições e conheço tua pobreza, mas vocês são ricos. Porque a Bíblia fala, a história conta, que essa igreja vai sofrer vários tipos de perseguições seguidas. Essa igreja, porém, ela mostra um contraste. Enquanto a igreja sofria perseguição física, o templo, deixa eu conjecturar, o templo foi abalado, o ar-condicionado foi destruído, as luzes de LED foram queimadas, o telão foi jogado fora, os painéis de som foram queimados, os microfones foram proibidos de ser usados, lacraram o prédio e diziam: vocês como organização estão proibidos de fazer culto. E diziam: adore ao imperador. E eles diziam: eu adoro a Jesus. Proclame o imperador, diga que o imperador é Deus, diga que o imperador é soberano. E eles diziam: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus é bom e o diabo não presta. Enquanto os crentes morriam por essa causa, a igreja enfraquecia como organização, o CNPJ, o estatuto, tudo aquilo que era material. Mas a igreja parou de crescer como organização e continuava crescendo como organismo vivo de Cristo. Matava 10 crentes, nascia 1000 crentes. Matava 1000 crentes, nascia 20.000 crentes. Matava 20.000, Deus levantava 1 milhão. E a Deus dizendo: Satanás, tu pode tentar, porque a minha igreja não vai parar de crescer. Levante a mão, por favor. Eu tenho uma palavra para alguém aqui. Você está pensando que os ataques do diabo contra você vai te minguar? A palavra de Deus para alguém é: tem crescimento saudável de Deus para a sua vida. Quem pode adorar o Senhor nessa noite? A igreja de Esmirna sofreu, enfraqueceu como organização, mas não parava de crescer como organismo vivo. A igreja de organização é essa. A organização tem CNPJ, placa,
rótulo denominacional, hora para começar e terminar culto. Mas a igreja é um organismo vivo, nasceu no coração de Deus, na cruz do Calvário, como no parto de uma mulher, quando a lança perfurou o seu lado direito, e quando a lança foi retirada e sai sangue e água, Deus dá um sorriso no trono e fala: acabou de nascer a minha igreja na face da terra. Já faz 2026 anos, o diabo tentou, ele usou Coliseu, usou xerife, usou opressão, usou repressão, mas a igreja continua crescendo, porque a igreja não é ideologia humana, a igreja não é um projeto social, a igreja não é uma montagem humana para dar certo. Foi Deus que disse na boca de Cristo e bradou bem forte: as portas do inferno não prevalecerão. O diabo vai atacar, mas a igreja não vai recuar. O diabo vai tentar colocar instrumento de defesa em bloqueio, mas a igreja vai continuar avançando. Porque a Bíblia fala que a igreja de Esmira sofreu perseguição. Aí, para você que de repente foi treinado por uma mensagem coach, fofa, macia, suave, que você é o dodóizinho dos olhos de Jesus, eu vim te dizer: nesse mundo tereis aflições, vai ser perseguido. Irmão, tu acha que o povo gosta de crente daquela faculdade? Tu acha que o povo gosta de crente daquela repartição de trabalho, aonde você fala que é crente, o povo já muda a cara? Porque ele quer conversar safadeza, quer xingar palavrão, quer fazer um monte de coisa entorpecida, e você chega falando de oração, de família tradicional, falando de jejum, de santidade, e vai falar: chegou o santarrão, zero à esquerda. E é isso mesmo, tem que parar o xingamento, tem que parar o que está fazendo, tem que fechar a boca e respeitar. Chegou o crente, aonde chega a luz, a treva é dissipada. Me dá só um pouquinho de retorno aqui, está sumindo meu som aqui. Só um pouquinho aqui, glória a Deus. A Bíblia fala que a igreja sofreu. Diga bem forte assim, ó: sofreu. Ih, você está em casa querendo ver Netflix, diga: sofreu, mas cresceu. Quem é o povo que faz omelete aqui? Tu não come carne no mês inteiro, não. E mesmo se come um omeletezinho com tomate, é um negócio de Deus, né, varão? Né? Aquele negócio de manhã. Mas quando tu quer fazer o ovo render, você fala: poxa, dá vontade de fritar logo 4 ovos. Ovo é um negócio muito bom, proteína, cheio de vitamina. Mas tu pega 2 ali, ó, tu bate. Quanto mais tu bate, mais volume ganha, mais ele cresce. Então o diabo começou a bater na igreja. Irmão, sabe como é que Martinho Lutero chamava o diabo? Até o diabo é o diabo de Deus. Deus usa as artimanhas do diabo para fazer a igreja crescer. Ele segura na coleira, afrouxa. Ele late igual um pitbull, mas não passa de um pinche medroso. Porque quando ele vê o rugido do leão da tribo de Judá, ele caça logo a sua casinha. Diga glória a Deus. É porque tem crente que só caça os esconderijos do Altíssimo quando o diabo dá uma latida. Ele vai, late. Daqui a pouco, quando vai ver, o crente está orando, está buscando. Irmão, Jó falou assim, ó: eu te conhecia de ouvir falar. Já fiz sacrifício, já fiz oração sacerdotal pelos meus filhos vários anos. Tive tantas experiências com Deus. Leia o livro de Jó que você vai ficar espantado. Jó falou: eu fui olho dos cegos, eu fui perna dos que não andavam. Se tinha uma coisa que Jó fazia, era obra social, ajudava todo mundo. Jó tinha um coração abençoado. Mas depois de toda aquela experiência, Jó fala: eu te conhecia de ouvir falar, mas depois de toda essa provação, agora os meus olhos te veem. Jó, a provação não serviu para te matar? Claro que não, a provação me aproximou da presença de Deus. Então entenda que enquanto você está no meio desse tribunal, o diabo como advogado de acusação e Deus do teu lado como advogado de defesa, dizendo: pode tentar acusar, porque eu estou aqui para defender a causa. E no final vai dar tudo certo, porque Deus está no controle. Cadê o crente que dá glória a Deus nessa noite aí, irmãos? Os imperadores, eles exigiam adoração. E os crentes que se negavam a adorar os imperadores, eles eram tidos como aqueles que eram contra o Estado. Então eles eram ferozmente massacrados. Questões de história, qualquer livro de 7ª série você vai ler isso aí, sobre desde o Império Persa,
grego, romano, você percebe que todos aqueles que se negavam às exigências absurdas do Estado, eles eram massacrados. Porém, a igreja está posicionada. A igreja está dizendo: não é aquilo que gritam lá fora que vai ecoar o nosso padrão de vida aqui dentro. Nós ainda somos guiados pela palavra de... Aí o povo começa a sofrer repressão. O verso da número 10. Nada temais das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, e sereis tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Diga bem forte: tribulação de 10 dias. Anotei aqui, os cristãos fiéis rejeitavam a adoração aos imperadores, eram muitas vezes perseguidos e mortos, como Policarpo, que foi mártir pela causa do evangelho, por ter sido fiel ao Senhor. Daí a referência: ser fiel até a morte. Quando Jesus Cristo falou para a igreja de Hermina e disse: tereis uma tribulação de 10 dias. Olha para cá, olha para cá. A tribulação de 10 dias aí não são 10 dias cronológicos, são 10 dias proféticos. Lembra que Daniel falou sobre tempos e metade de um tempo? O tempo e metade de um tempo era tempo, um ano. Metade de um tempo, metade de um ano, 6 meses. Era essa ideia. O tempo que vai aparecer aqui é o tempo de tribulação. A palavra tribulação vem do grego tlipsis, quer dizer ser pressionado, ser esmagado. De novo, a palavra tribulação significa ser pressionado, ser esmagado. É interessante que historicamente, baixinho, Manel, historicamente a igreja de Esmirna sofreu 10 perseguições seguidas, que podem ser narradas da seguinte forma. Primeiro, do ano Nero perseguiu a igreja, do ano 64 ao 68. Domiciano perseguiu a igreja, do 68 ao 96 depois de Cristo. Trajano perseguiu a igreja de 104 a 117. Depois Aurélio perseguiu a igreja de 161 a 180. Severo perseguiu a igreja de 200 anos até 211 depois de Cristo. Maximus perseguiu a igreja de 235 anos até 237. Décio perseguiu a igreja de 250 a 253 depois de Cristo. Valeriano perseguiu a igreja de 257 a 260. Aureliano perseguiu a igreja de 270 a 275. Diocleciano perseguiu a igreja de 303 a 312 depois de Cristo. Esses ataques consecutivos foi enfraquecendo a igreja. Os irmãos olhavam no armário, não tinha mais comida. Os irmãos olhavam as casas, estavam esmigalhadas. Os irmãos olhavam, os seus sapatos estavam furados, suas roupas rasgadas. Aí Jesus fala: eu conheço a tua pobreza. Mas na nossa Bíblia está aí, entre parênteses: mas tu és rico. Mas tu és rico. Mas Senhor, eu não tenho dinheiro na conta. Nubank está vazio, PagBank não tem nada, o Mercado Pago não tem nada. Senhor, eu não tenho dinheiro para comer, para me arrumar. Mas tu não tem riqueza na terra, mas tu tem o tesouro no céu. Tu tem o tesouro. Se essa mensagem não te agrada, não é chave de carro que vai te agradar. Eu vim dizer para alguém nessa noite: tu tens uma reserva no céu, que o PT não pode mexer, que a direita não pode mexer, que o homem não pode mexer. E Deus está dizendo: a tua reserva está nas minhas mãos, e o dia que eu te trazer para descansar, eu vou te entregar a tua coroa de vitória. Cadê o crente? Glória a Deus. Coroa de glória. Nakanda Celebi na Arábia. Coroa de glória que ninguém pode roubar. A palavra coroa vem do grego Stéphanos, quer dizer coroa de vitória. Quando alguém terminava a maratona e vencia, chegava no final e recebia a sua coroa, intransferível, imutável, ninguém podia tocar, honrar o mérito. É Jesus dizendo: ser fiel até a morte.
Eita, glória a Jesus. Na calamachandaraia, ser fiel até a morte. Já encontrou um propósito pelo qual você deseja viver? Eu digo de novo o que eu disse no começo da mensagem: estás disposto a morrer por esse propósito? Conheça a tua pobreza. Aflição causada pelas perseguições e ataques. A igreja sofreu como organização, mas tornava-se cada dia mais rica como organismo espiritual. Conheça a blasfêmia e encerro aqui. Dos que se dizem ser judeus e não são. Diga bem forte: judeus. Você está aí ou foi embora? Judeus não são. Diga assim, ó, sinagogas de Satanás. Quem eram esses, pastor Rafael? Eram os que negavam a natureza e a divindade de Cristo. Eram aqueles que queriam fazer o povo retroceder na justificação pela fé em Cristo e reduzir o sacrifício de Cristo a rituais da lei. Para entrar no céu tem que se circuncidar, Berit Milá. Para poder entrar no céu tem que cumprir os rituais da lei. Aí Paulo escreve aos Gálatas: logo, se Cristo morreu por nós e nós temos que voltar a cumprir os rituais da lei, Cristo morreu em vão, porque tudo que tinha lá apontava para Cristo. Lá era o que nós chamamos teologicamente tipo, e no Novo Testamento, antítipo. Nele, no Antigo Testamento, apontava para ele, e no Novo Testamento, consuma-se nele. É por isso que tudo começa nele, passa por ele e termina nele. Porque dele, por ele e para ele, porque dele, criação, por ele, manifestação, e para ele, consumação. Ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. Ele dizendo para nós: tudo se consuma na palma das minhas mãos. Diga bem forte: Deus está no controle da sua amada igreja. Diga bem forte, com voz de grande salvo. Diga assim: ó, ninguém vai parar o crescimento da igreja. Diga: a marcha da igreja na face da terra. Eu sei que fica difícil agora com a mensagem dessa, que é Deus dizendo: mais uma vez, já entendeu o propósito pelo qual você vive? Entendi a razão pela qual a minha missão foi estabelecida. Beleza, agora que você entendeu e a visão está clara, a pergunta é: está disposto a dar sua vida por essa missão? Teve muitos irmãos na igreja que viraram as costas, foram embora. Por quê? Quando viram Paulo cheio de cicatriz, quando viram Silas todo arrebentado, quando viram os irmãos que rodearam Paulo cheio de machucado, foi um para um lado, outro para o outro. A galera começou a abandonar a fé, porque o caminho para entrar no céu ainda continua sendo estreito. Martinho Lutero reformou a teologia em 1517. A teologia, a compreensão teológica, mas a porta para entrar no céu continua estreita. E qual é o padrão para entrar lá? Santidade, não muda. A igreja vai avançando, mas o padrão é o mesmo: jejum, oração, palavra e santidade. Jejum, oração, palavra e santidade. Jejum, oração, palavra e santidade. Não tem outro jeito. A gente quer inovar. A igreja pode se modernizar. Olha que legal. Facilita para a gente ler um texto bíblico. A igreja pode se modernizar. A igreja não pode se mundanizar. Porque o grito de Paulo, o grito de João, de Pedro para a igreja eram dois. Primeiro, evita esses judaizantes que estão inflamando o povo, fazendo o povo retroceder a fé cristã para as práticas judaicas. Segundo, outra galera, o diabo percebeu, fecha minha Bíblia, o diabo percebeu que melhor do que matar era colocar falso mestre. Ele falou: eu estou matando, a igreja está crescendo, eu estou levantando, a igreja está crescendo. Aí vinha uma galerinha e começava a pregar gnosticismo. Minha alma é ruim, é boa, meu corpo é ruim.
Então, se a alma é boa, o corpo é ruim, serve o desejo com a carne e com a alma tu serve a Deus. Aí virou uma bagunça na igreja. Paulo teve que escrever e falar: filhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Mas como assim, Paulo? Chegou a carta lá em Paulo, a igreja está esvaziando. Por quê? Tu bateu muito forte. Perdão, lá em João. E João, que é pastor tem alforje, vara e cajado. No alforje ele tem alimento, no cajado ele tem resgate e condução, mas na vara ele tem correção. Ele puxou a vara e começou a dar na igreja: não ameis o mundo, pá, e nem o que no mundo há, pá. Aí Deus começou a separar quem era bode e de ovelha. Aí foi um para o lado, um para o outro. 1 João capítulo 2, verso 19. E João falou: fique em paz, deixa este povo embora. Porque, João, estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, tinha permanecido no nosso meio. Mas tem muitos anticristos aí, problema é deles. Eu estou seguindo a Cristo. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Diga bem forte: fiel. Está muito feio, diga fiel até a morte. Bota a mão na tua cabeça. Bota a mão na tua cabeça. E diga assim: Jesus. Diga mais forte: Jesus, me ajuda a permanecer fiel. Diga mais forte: Jesus, me ajuda, me sustenta. Diga: me ajuda a permanecer fiel. Diga assim: eu não quero perder a coroa da vida. Feche seus olhos por um minuto, faça uma oração e diga: Deus, não quero perder minha coroa. Eu não quero perder minha salvação, eu não quero perder minha coroa. Não adianta ficar 20, 30 anos na igreja enfeitando o banco, visitando o culto, sendo estatística, indo para a igreja, e Jesus vai dizer naquele grande dia: você não faltou nenhum culto, mas todas as vezes que você foi, teu coração estava longe de mim. Você não orava, não jejuava, eu nunca fui prioridade na sua vida. Vamos rever os conceitos hoje. Será que amamos a Deus a ponto de dar a vida por amor do Evangelho? Feche seus olhos de olho e fala: Jesus, me ajuda a ser mais crente, me ajuda a orar mais, ser fiel até a morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Continue de olhos fechados. A minha alma está tremendo aqui, gente. E não é performance de pregador, não. Essa palavra está me queimando por dentro. Que Deus está falando comigo: Rafael, tu precisa ser mais crente, o mais rápido possível. Deus está chamando a gente para responsabilidade. A primeira morte é física, separação do espírito da alma do corpo. O corpo feito do pó retornará ao pó. A segunda morte é espiritual, afastamento eterno de Deus. Eu não quero passar minha eternidade longe de Deus. Eu estou entregando para Ele minha juventude, minha vida, minha disposição, indo para os montes, evangelizando, esforçando para ser exemplo aos fiéis, porque quando a trombeta tocar, eu quero ouvir afinado no diapasão celestial, e eu chegar diante dele e ele dizer: vinde bendito de meu Pai. Senhor,
Emanuka nanawe no komawe como azar, samauicho como a terra vocamoia, camamoata papuata camawe para canto revaciar, choremi jogança revara suribicanda, nuribianda irianda rianda ni coma na cana na séria ni coma na sarábia, passa. Arábia, eu quero o céu. Jesus, ainda que eu não vou pregar em Manhattan, em Massachusetts, ainda que eu não vá para o México, ainda que eu não vá para Angola, ainda que eu não vá para outro estado, Luxemburgo, Suíça, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Ai, Jesus. Feche seus olhos. Ora com as suas palavras. Ora com as suas palavras. Tá bom do jeito que tá? Continua assim. Se você estiver pronto, ele vem. Se você não estiver pronto, ele vem do mesmo jeito. E nós haveremos de prestar conta. Estamos sendo fiel ou estamos sendo preenchedores de tabela? Senhor Deus, eu oro com o teu povo nesse momento. Entrega a tua igreja. Alguns irmãos vão cear daqui a pouco, mas o Senhor quebrou nossa consciência agora, desarmou nossas defesas, para nos chamar a responsabilidade. Precisamos ser fiel perto da nossa liderança, longe da nossa liderança. Precisamos ser fiel perto de quem é crente, perto de quem não é crente. Precisamos ser fiel no trabalho, na faculdade, nos lugares de repartições públicas. Falar em línguas é dom, mas segurar a língua é fruto. E tem muita gente desapercebida nesse meio. A minha oração é essa, Pai, porque o Senhor nos dá uma palavra dessa para puxar nossa orelha para dizer: eu te amo, eu não quero te perder, eu tenho saudade de como você era antes. Olha como você orava antes, como é que você está orando agora. Olha o nível que você estava comigo antes, olha o nível que você está agora. Estou te chamando para um resgate, estou te chamando para uma busca e apreensão, estou te chamando para um resgate de valores. Sua música já foi mais profunda, sua pregação já foi com mais amor. Tudo que você fazia para mim tinha kavaná, tinha intenção do coração. Mas o tempo se passou e você começou a funcionar no automático. Mas eu, Senhor, te amo tanto, que eu te trouxe nesse culto para desligar o automático e te trazer de volta a espontaneidade. Você vai voltar a fluir na minha presença. Se a igreja crê nisso, dá pelo menos 30 segundos de glória a Deus e de aleluia. Abre a sua boca agora e comece a receber unção de ousadia. Unção de ousadia. Quem tem glória dá glória. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.